Seja bem-vindo a este momento silencioso em que a alma, cansada de lutar sozinha, finalmente encontra um espaço seguro para descansar, compreender e respirar novamente. Quando a angústia aperta o peito e os pensamentos parecem perder o rumo, surge uma sensação inquietante de que nada mais faz sentido. Muitos carregam essa dor em segredo, acreditando que precisam suportá-la sozinhos, enquanto o coração clama por um gesto de amparo e por uma presença que lhes devolva a serenidade perdida. É exatamente neste ponto, quando tudo parece pesar mais do que suas forças suportam, que uma luz discreta se aproxima. Ela não chega com barulho, não exige reconhecimento, apenas se insinua com suavidade, como se colocasse uma mão invisível sobre os ombros de quem sofre, dizendo em silêncio que ainda existe esperança. Esta luz, tão singela e ao mesmo tempo tão profunda, é a mesma que inspirava os passos de Chico Xavier. Uma luz que não se impunha, mas que se oferecia. Uma luz que não julgava, mas acolhia. Uma luz que não cobrava, mas compreendia. A cada palavra, a cada gesto, a cada exemplo, Chico demonstrava que ninguém atravessa os próprios abismos sem ser tocado por forças superiores que trabalham incansavelmente pelo nosso bem. Segundo os ensinamentos de obras, como o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, aprendemos que o consolo nasce quando a fé se torna um abrigo íntimo e quando a prece abre caminhos para que os espíritos benfeitores se aproximem. Esta verdade permanece viva, sustentando aqueles que se sentem à beira do desânimo e desejam reencontrar a paz que acreditavam ter perdido. É sobre essa luz que vamos falar aqui. Uma luz que cura, não apenas porque acalma as emoções, mas porque ajuda a alma a enxergar o que antes parecia impossível compreender. Uma luz que se aproxima justamente no instante em que a dor parece insuportável, revelando que existe um amparo invisível que jamais se ausenta. Assim como Chico oferecia conforto a cada coração que o buscava, esta prece tem o propósito de envolver você com esse mesmo afeto espiritual, guiando seus pensamentos para longe da angústia que sufoca e aproximando-os da serenidade que sustenta a vida. Ao ouvir cada palavra, permita-se sentir essa presença que não exige nada, que apenas acolhe. Permita-se descansar nas vibrações que desprendem paz e que fortalecem a coragem necessária para atravessar os dias difíceis. Este é um momento de entrega, de confiança e de reencontro com a certeza de que a luz que cura não está distante. Ela está aqui, aproximando-se no ritmo exato da sua dor, oferecendo o abraço espiritual que sua alma buscava em silêncio. A angústia que não se vê, mas consome a alma. A angústia que pesa hoje sobre o seu peito talvez não tenha forma clara, talvez não tenha nome definido, talvez nem mesmo consiga ser explicada em palavras. Ela aparece como um aperto silencioso, como uma inquietação que toma espaço no pensamento e cria a sensação constante de que algo está prestes a desabar. Esse sofrimento interior não costuma se revelar para o mundo, porque muitas vezes é vivido em silêncio, guardado por trás de gestos automáticos e sorrisos que escondem um cansaço profundo. A alma tenta seguir,
mas o coração parece tropeçar em emoções que surgem sem aviso, trazendo a impressão de que a vida perdeu cor, ritmo e direção. Esse tipo de dor, tão íntima e tão difícil de confessar, é um fenômeno observado pela doutrina espírita como uma combinação das lutas emocionais da presente existência e das memórias espirituais que emergem para serem cuidadas. O Livro dos Espíritos, na questão 919, ensina que o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo para domar as tempestades interiores. No entanto, quando a angústia toma conta, essa introspecção se torna um desafio, porque a mente se sente sobrecarregada, o corpo se retrai e o espírito parece pedir ajuda sem conseguir formular o pedido. Surge então uma sensação de isolamento, mesmo quando se está cercado de pessoas, uma sensação de que ninguém perceberia a profundidade da dor que habita o seu íntimo. Há momentos em que essa angústia se manifesta como um suspiro incessante, outras vezes como uma tristeza sem explicação, outras como pensamentos acelerados que disputam espaço na mente, tirando a calma necessária para viver o dia. É um estado que cansa, porque rouba energia, afeta a concentração e impede que a pessoa sinta alegria nas coisas simples. É também um sofrimento que traz culpa, pois muitos acreditam que deveriam ser mais fortes, mais firmes, mais equilibrados, quando na verdade estão apenas humanas, atravessando uma experiência comum ao processo de crescimento espiritual. A angústia não é sinal de fracasso, mas um chamado urgente da alma, pedindo luz, orientação e amparo. Quando Chico Xavier aconselhava corações abatidos, lembrava sempre que nenhum sentimento doloroso é inútil. Para ele, a angústia era o aviso de que algo interno precisava ser cuidado, compreendido e iluminado. Ele ensinava que a dor não é inimiga da alma, mas mensageira de necessidades profundas que, quando acolhidas, se transformam em força. Por isso, reconhecer essa angústia é o primeiro passo para iniciar a cura. A partir do momento em que você identifica que algo dentro de você clama por paz, abre-se um caminho para a intervenção amorosa dos espíritos benfeitores que se aproximam quando o coração, mesmo cheio de sofrimento, aceita ser guiado. E é exatamente na sinceridade desse reconhecimento que a prece encontra espaço para atuar. A angústia deixa de ser apenas dor e passa a ser ponto de partida para um reencontro com a luz. Este vídeo existe para isso, para ajudar você a atravessar essa sensação que sufoca e permitir que sua alma respire de novo. Agora que você nomeou e compreendeu seu estado interior, estamos prontos para o momento em que a luz espiritual começa a tocar seu coração com mais profundidade. Prece de cura espiritual. Sinta como se Chico Xavier falasse com você. Meu filho, minha filha, neste instante em que sua alma pede socorro, permita que eu me aproxime com a mesma ternura que tantas vezes ofereci aos corações cansados que passaram por meus caminhos. Respire comigo e sinta que você não está sozinho. A angústia que agora pesa sobre seu peito não representa o fim das suas forças, mas o clamor silencioso de sua sensibilidade pedindo amparo. Deus conhece cada emoção que você enfrenta e envia, em seu favor, a presença invisível dos espíritos amigos
que trabalham pela sua paz. Que você possa, neste momento, aceitar essa ajuda com humildade e confiança. Feche os olhos se desejar e entregue ao alto tudo aquilo que você não consegue carregar. Diga em pensamento: Senhor, toma a dor que eu não compreendo e acalma o que em mim perdeu a direção. Essa entrega sincera abre caminhos para que a luz espiritual encontre espaço em seu coração. Segundo os ensinamentos de O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, a prece é um poderoso instrumento de ligação com as forças superiores, porque desperta em nós a vibração necessária para receber auxílio. Assim, enquanto você ora, a espiritualidade se movimenta em seu favor. Eu estou aqui para lembrar que a luz divina não se afasta de você, mesmo quando a dor tenta convencer o contrário. Confie no amor que sustenta o universo. Confie no cuidado dos espíritos benfeitores que se aproximam para aliviar sua inquietação. Confie no amparo que envolve sua vida desde antes do seu nascimento. Quando a alma sofre, Deus se aproxima ainda mais, oferecendo recursos de cura que você não vê, mas sente nos pequenos alívios, nos pensamentos que se acalmam, na esperança que começa a renascer devagar. Permita, agora, que essa luz toque o ponto exato da sua angústia. Imagine-a entrando pelo seu peito, avançando suavemente para dentro da emoção que o faz sofrer. Sinta-a desfazendo os nós do seu pensamento, organizando suas forças, iluminando seus medos, dissolvendo as sombras criadas pela dor. Confie, a luz não falha, o amor não falha. A cura começa aqui, neste instante em que você se entrega à paz que Deus envia, porque Ele jamais abandona aqueles que o buscam de coração sincero. A luz que envolve o coração quando a alma se entrega, quando a prece se eleva com sinceridade, algo dentro de nós começa a ceder. Não é uma mudança brusca, tampouco um milagre que altera tudo de uma vez, mas um movimento silencioso que toca o fundo da alma e inicia um processo de cura que só a espiritualidade consegue conduzir. A angústia, que antes parecia um peso impossível de sustentar, começa a perder a força que exercia sobre seus pensamentos. A respiração se ajusta, o peito já não aperta da mesma maneira, e a mente recebe um fio de serenidade que não vinha de nenhum esforço próprio, mas da presença amorosa que se aproxima quando o espírito finalmente se entrega ao amparo divino. Essa entrega não significa desistir, mas reconhecer que existe uma força maior que trabalha a nosso favor. Chico Xavier frequentemente lembrava que a luz divina encontra caminho na alma quando deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a confiar no cuidado constante de Deus. É nesse momento que o coração experimenta o primeiro sinal de alívio. Uma calma leve começa a surgir, mesmo que a situação externa ainda não tenha mudado. Essa calma é o toque inicial da espiritualidade, sinal de que você não está enfrentando a dor sozinho, porque há mãos invisíveis sustentando a sua fragilidade. A luz que se aproxima envolve suas emoções sem pressa. Ela percorre os pontos de dor que você acumulou, iluminando as memórias que o feriram e dissolvendo as tensões que se formaram pelas preocupações repetidas. Não há condenação nessa luz, apenas acolhimento.
Ela compreende suas quedas, reconhece suas tentativas, aceita suas limitações e o envolve como uma presença que cura pelo simples fato de existir. É a mesma suavidade descrita por Chico ao falar dos espíritos benevolentes que velam por nós, dedicados a reconstruir o equilíbrio interior que a vida material tantas vezes desorganiza. Ao permitir-se sentir essa presença, você começa a perceber que a angústia não ocupa mais todo o espaço da sua consciência. Há um intervalo de serenidade, um instante em que o coração respira, sem medo. Esse intervalo, mesmo pequeno, é precioso, porque é nele que a luz espiritual se instala e continua trabalhando, fortalecendo suas emoções e preparando seu espírito para compreender o que antes parecia impossível aceitar. É assim que a cura começa. Primeiro, como um sopro de tranquilidade. Depois, como uma consciência mais clara. E, por fim, como a certeza íntima de que a dor não é maior do que a luz que Deus envia a cada um de seus filhos. Neste momento, essa luz abraça você com firmeza e ternura, guiando seu coração para a etapa seguinte da transformação interior. O socorro invisível que chega pela prece. Quando a alma se abre em prece sincera, algo profundamente sagrado acontece nos bastidores da vida espiritual. Mesmo que seus olhos não percebam, mesmo que seus sentidos físicos não registrem nada de extraordinário, a prece mobiliza forças que ultrapassam qualquer esforço humano. A doutrina espírita explica, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20:17, que a oração é um chamado vibratório capaz de alcançar planos elevados da existência, permitindo que espíritos benevolentes, sensíveis à dor humana, se aproximem para oferecer auxílio. Esse socorro não depende de perfeição, não exige conhecimentos especiais, não pede rituais complicados. Ele nasce da sinceridade, da humildade, da confiança silenciosa de quem reconhece suas limitações e pede luz a Deus com o coração desarmado. No instante em que sua prece foi elevada, o ambiente ao seu redor mudou em profundidade. As preocupações que antes dominavam seus pensamentos começaram a perder intensidade, porque a presença dos espíritos amigos suaviza as vibrações de sofrimento e traz harmonia onde antes havia desordem emocional. É assim que o socorro espiritual age, sem barulho, sem espetáculo, sem pressa, mas com firmeza, carinho e precisão. Cada emoção que parecia pesada demais recebe uma influência calmante. Cada pensamento perturbador encontra um contraponto de lucidez. Cada sensação de desamparo é tocada por uma vibração de acolhimento que reestrutura seu campo íntimo sem exigir esforço consciente. Chico Xavier sempre explicou que o auxílio espiritual acontece em níveis tão delicados que muitas vezes o encarnado não percebe o quanto foi amparado. Ele dizia que os benfeitores atuam como enfermeiros da alma, ajustando nossas forças internas, reorganizando nossa sensibilidade, fortalecendo nossa coragem e inspirando pensamentos mais brandos. Assim como um médico cuida de feridas físicas, eles cuidam das lesões emocionais que a vida vai produzindo. Segundo o Livro dos Espíritos, questões 459 e 470, os espíritos influenciam nossos pensamentos mais do que imaginamos.
E quando são espíritos de luz, essa influência se traduz em paz, clareza, esperança e orientação segura. Enquanto você escuta estas palavras, os espíritos benfeitores continuam trabalhando em seu favor. Eles se aproximam, movidos pelo amor que dedicam às criaturas humanas e pela alegria de ajudar aqueles que pedem auxílio. Não há julgamento em suas ações, apenas compreensão. Eles sabem que a angústia que o aflige tem raízes profundas, ligadas tanto às dificuldades atuais quanto às experiências espirituais anteriores que ainda reverberam dentro de você. Por isso, tratam sua dor com respeito, como quem compreende que cada sofrimento tem história, contexto e propósito educativo. Não minimizam seu sofrimento, não menosprezam sua fragilidade. Ao contrário, acolhem sua condição como oportunidade de ajudar você a se reorganizar por dentro. O socorro invisível chega de muitas formas. Às vezes, é um pensamento que surge inesperadamente, trazendo uma paz que você não encontrou sozinho. Outras vezes, é a sensação de que a respiração ficou mais leve. Pode ser a impressão de que alguém o envolve com ternura, mesmo quando você está fisicamente só. Em outras ocasiões, o socorro espiritual se manifesta por meio de um insight súbito, uma compreensão que antes parecia distante, um foco de serenidade que nasce depois de dias de inquietação. Nenhuma dessas experiências é ilusão. Todas são reflexos do trabalho real e constante da espiritualidade superior, que opera silenciosamente nos lares, nos ambientes, nos corações e nas consciências daqueles que oram. Nesse instante, os espíritos amigos recolhem a angústia que escurecia seus pensamentos e a substituem por vibrações de esperança. Não removem seus desafios, porque as provas da vida têm valor educativo e fazem parte do caminho traçado por seu espírito antes da encarnação, conforme ensina o Livro dos Espíritos, questões 258 a 273. Eles não anulam suas responsabilidades, porque cada experiência difícil contém sementes de crescimento e de aprendizado moral. Mas eles diminuem o peso, iluminam a rota, fortalecem sua coragem e despertam em você a certeza de que não está desamparado. Você pode imaginar esse socorro como uma corrente de luz que se aproxima do seu campo emocional. Essa corrente não remove a dor de imediato, mas entra nas regiões mais sensíveis da sua alma e desfaz, pouco a pouco, os nós que o sufocavam. Ela dissipa formas pensamento negativas acumuladas por preocupações repetidas, ameniza tensões vibratórias criadas pelo medo, neutraliza vibrações de angústia que se ampliavam sem controle. A presença desses espíritos é tão suave quanto firme. Eles atuam com a delicadeza de quem respeita seu tempo interior, suas fragilidades, suas memórias e suas necessidades. Enquanto essa luz trabalha em você, ela também afasta influências espirituais perturbadoras que se alimentam de vibrações densas. Essas entidades, descritas pela doutrina espírita como espíritos ignorantes ou atrasados, são afastadas pela força moral e luminosa dos benfeitores. É um processo de higienização espiritual que ocorre em silêncio, trazendo alívio real. A prece sincera cria uma barreira de proteção
e permite que somente vibrações elevadas permaneçam ao seu redor. Assim, sua mente recebe mais clareza e seu coração retoma a capacidade de sentir paz. Esse socorro invisível também renova suas energias vitais. Ele reequilibra seu campo magnético, reorganiza sua sensibilidade emocional e inspira pensamentos de resiliência. Quando você sentir que uma calma inesperada surgiu após tantos momentos de inquietação, lembre-se, essa calma é fruto do trabalho dedicado da espiritualidade. Quando você perceber que seu pensamento está mais claro, isso é resposta da luz que se faz presente. Quando notar que sua angústia perdeu parte do poder que tinha sobre você, isso é resultado direto do socorro amoroso que chega pela prece. A cura interior começa assim, com um pedido humilde, seguido de uma resposta silenciosa. Você não está sozinho, não está esquecido, não está desamparado. Agora que seu coração já percebeu a presença desse socorro, estamos prontos para avançar para o próximo passo do caminho espiritual, onde a dor começa a ser transformada em entendimento profundo, como a luz de Chico Xavier ensina a transformar a angústia em entendimento. A angústia é uma visitante silenciosa que se instala sem pedir permissão e, muitas vezes, permanece além do que imaginávamos suportar. Ela consome energia, altera o ritmo da mente, enfraquece o coração e pode fazer a vida parecer mais pesada do que realmente é. Mas, segundo os ensinos espirituais que Chico Xavier transmitiu com tanta humildade, nenhuma dor é inútil e nenhum sofrimento se apresenta sem propósito. A doutrina espírita esclarece em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que a dor é um meio de crescimento, um instrumento educativo que desperta na alma aquilo que ainda está adormecido. Por isso, transformar a angústia em entendimento significa aprender a olhar para dentro, sem medo, com sinceridade e com a certeza de que o sofrimento é um mestre que, embora duro, conduz ao progresso moral. Chico dizia que a vida é uma escola permanente e que, em cada experiência difícil, o espírito encontra oportunidades de aprender a amar melhor, pensar com mais clareza e agir com mais responsabilidade. A angústia, quando acolhida com lucidez, se transforma em uma espécie de espelho, refletindo nossas necessidades íntimas, nossas fragilidades, nossos medos e, principalmente, as áreas da alma que pedem cura. É como se a dor revelasse aquilo que evitamos enxergar, trazendo à superfície emoções que precisam ser tratadas para que o espírito avance em sua jornada de evolução. Assim, o primeiro passo para transformar a angústia é compreendê-la não como inimiga, mas como mensageira. Ela aponta necessidades internas que, por vezes, escapam à nossa percepção. Entretanto, a transformação não ocorre apenas pelo sofrimento em si. Ela acontece quando, diante da dor, o espírito busca entendimento, oração, serenidade e reflexão. O Livro dos Espíritos, na questão 132, ensina que a encarnação é necessária para que o espírito progrida, enfrentando provas e expiações que lhe permitem desenvolver virtudes. A angústia, muitas vezes, é justamente o efeito moral dessas provas,
um chamamento para reorganizar pensamentos e sentimentos. Por isso, quando você reconhece que a dor traz lições ocultas, abre espaço para a luz espiritual atuar de maneira mais efetiva em seu coração. Chico Xavier costumava afirmar que cada alma traz em si um acervo de experiências espirituais e que muitas das nossas dores atuais têm raízes profundas em vidas passadas, formando desafios que precisam ser resolvidos para que o espírito se liberte de antigas amarras. Ao compreender isso, a angústia perde parte de seu peso, porque passa a ser vista como etapa de cura e não como castigo. Não é punição divina, não é abandono, é oportunidade, é campo de trabalho interior, é convite para desenvolver paciência, aceitação, fé e equilíbrio emocional. A luz de Chico ensina que, quando a alma reconhece esse propósito maior, ela já começa a se elevar. Transformar angústia em entendimento também significa compreender seus limites emocionais. A alma encarnada enfrenta estímulos intensos, pressões, expectativas e medos que muitas vezes se chocam com sua sensibilidade. A doutrina espírita reforça que o espírito traz consigo um patrimônio de imperfeições a ser trabalhado, e cada emoção intensa é um apontamento de que existe uma área que merece atenção. Chico dizia que ninguém se cura sem esforço e que a paz interior exige disciplina diária. A luz de cura que ele irradiava não fazia desaparecer a dor de imediato, mas acendia no coração das pessoas uma nova perspectiva, capaz de reorganizar seus pensamentos e inspirar atitudes mais serenas. Quando a angústia é compreendida como sinal, tudo começa a mudar. Você passa a ouvir o que ela tenta dizer. Talvez seja um pedido de descanso emocional. Talvez seja um chamado para perdoar algo que você carregou por tempo demais. Talvez seja a necessidade de abandonar pensamentos que o ferem. Talvez seja a urgência de falar com alguém, de buscar apoio, de dividir o peso que carrega há anos. Talvez seja um convite para aprofundar sua ligação com Deus. A luz de Chico ensina que a dor fala e que ouvir essa voz com respeito é parte fundamental do processo de cura. Ao transformar a angústia em entendimento, você também aprende a praticar a autoindulgência. Muitas vezes, o sofrimento aumenta porque nos culpamos por sentir o que sentimos. Acreditamos que deveríamos ser mais fortes, mais equilibrados, mais preparados. No entanto, a luz espiritual mostra que a vulnerabilidade faz parte do caminho humano. Jesus, em seu Evangelho, demonstra que todas as criaturas enfrentam momentos de aflição e que ninguém está imune às tempestades da vida. A doutrina espírita reforça que o progresso é gradual e que cada alma possui seu próprio tempo de amadurecimento. Portanto, permitir-se sentir é o início da compreensão. Aceitar suas fragilidades é o começo da transformação. Amar-se no meio da dor é a essência da cura. A luz que Chico Xavier irradiava ensinava que o sofrimento não deve ser combatido com violência emocional, mas transformado com ternura. Segundo ele, o coração humano floresce quando tratado com carinho e não quando pressionado pela autocrítica severa. Assim, ao acolher a angústia com delicadeza,
você abre espaço para reorganizar suas forças internas, construindo um entendimento que fortalece sua essência. Essa mudança não acontece em um único dia, mas se desenvolve no ritmo que sua alma é capaz de suportar. É como acender uma vela em um quarto escuro. Cada pequena chama modifica o ambiente e reduz a sensação de escuridão. Com o tempo, você começa a perceber que a angústia perde intensidade sempre que consegue enxergar um sentido por trás dela. A dor deixa de parecer inimiga e passa a ser compreendida como parte do processo que conduz ao amadurecimento espiritual. O entendimento substitui a agitação. A serenidade se instala no lugar do medo e o coração passa a se organizar novamente. A luz de Chico mostra que a dor, quando acolhida com coragem e fé, se torna instrumento de libertação, porque revela caminhos novos que antes estavam encobertos pela inquietação. Dessa forma, transformar a angústia em entendimento significa aceitar o trabalho constante da alma, compreender a finalidade das provas da vida e reconhecer o amparo invisível que acompanha cada passo. A partir desse entendimento, nasce uma força interior, capaz de enfrentar as dificuldades com mais clareza. A prece continua atuando. Os espíritos benfeitores seguem ao seu lado, e você descobre que, mesmo no meio da dor, existe um propósito maior conduzindo cada experiência. Agora que você compreendeu essa verdade, podemos avançar para a etapa seguinte, em que a alma mergulha no silêncio que cura e encontra respostas que somente a paz interior pode oferecer. A cura que começa no silêncio da alma. A cura espiritual raramente começa com grandes manifestações. Ela não surge acompanhada de sinais grandiosos, nem de movimentos exteriores que chamam atenção. Pelo contrário, ela nasce no terreno mais discreto e, ao mesmo tempo, mais profundo do ser humano, o silêncio da alma. É nesse espaço íntimo, onde a mente cansa de lutar contra os próprios pensamentos e o coração para de resistir à dor, que a espiritualidade encontra passagem para trabalhar com mais amplitude. Esse silêncio não é ausência de sentimentos. É o momento em que o espírito deixa de se debater internamente e se permite ouvir o que antes era abafado pela angústia. Segundo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador fala justamente dessa ação suave e contínua, que pacifica o íntimo antes de transformar a vida exterior. É no silêncio que essa voz se torna perceptível. Quando você chega a esse ponto de quietude interior, mesmo que por um breve instante, acontece algo sutil, mas profundamente transformador. O espírito, menos agitado, começa a captar influências superiores com mais clareza. Os pensamentos que antes se atropelavam, movidos pela inquietação, passam a desacelerar. O coração, que vinha apertado por dores que não encontravam saída, começa a respirar de maneira mais ampla. Nesse estado, a luz que os espíritos benfeitores enviam penetra com mais intensidade. A doutrina espírita explica que nossa vibração emocional influencia diretamente a capacidade de perceber amparo espiritual. Quanto mais calma a mente, mais acessível se torna a ação dos espíritos iluminados, que trabalham em nosso benefício. O silêncio da alma
não significa ausência de problemas. Os desafios continuam existindo. As circunstâncias da vida não desaparecem de um momento para outro. No entanto, o que muda é a sua posição diante deles. Ao silenciar a tempestade interior, você começa a enxergar o mundo com menos distorções. A dor deixa de ocupar todo o espaço. A angústia para de sufocar. A turbulência emocional, que parecia incontrolável, perde parte da força. E, nesse ambiente mais equilibrado, a espiritualidade consegue agir com maior precisão, tocando os lugares que mais necessitam de cura. O silêncio cria uma espécie de abertura vibratória que permite ao espírito receber inspirações, intuições e conforto que antes eram bloqueados pela agitação mental. Chico Xavier falava muito sobre a importância de cultivar esse silêncio. Ele explicava que existem dores que só se revelam quando paramos de fugir delas e permitimos que venham à luz. Em muitas de suas mensagens, Chico orientava que a alma precisa se recolher periodicamente, não para abandonar o mundo, mas para realinhar suas forças com Deus. Esse recolhimento não exige técnicas complexas, meditações sofisticadas ou rituais elaborados. Ele pede apenas sinceridade. Pede apenas que você pare por alguns minutos e permita que seu coração se aquiete. Nesse instante de entrega simples, a espiritualidade encontra espaço para operar. O silêncio também traz consigo um tipo especial de clareza. Muitas vezes, carregamos angústias porque estamos tentando encontrar respostas enquanto nossos pensamentos estão tumultuados. É como tentar enxergar o fundo de um lago enquanto a água está sendo agitada. Nada se distingue, nada se define, nada se compreende. Mas, quando a água repousa, o fundo se revela com nitidez. Assim funciona com a alma. A quietude permite ver onde estão as feridas que precisam ser tratadas, quais lembranças pedem perdão, quais escolhas precisam ser revistas e quais caminhos precisam ser traçados com mais sabedoria. Essa clareza é em si mesma parte do processo de cura. O silêncio espiritual também permite que você reconheça a presença de Deus com mais profundidade. Quando a mente deixa de pressionar o coração, surge um sentimento de amparo que não depende das circunstâncias exteriores. Uma sensação de que existe uma força amorosa sustentando sua vida, mesmo quando tudo parece incerto. A doutrina espírita nos lembra, através de diversas obras, que Deus não se manifesta apenas em grandes acontecimentos, mas principalmente nos instantes de recolhimento interior. É ali que o espírito percebe a proximidade da proteção divina que sempre existiu, mas que a angústia muitas vezes impediu de ser percebida. No silêncio, a alma também começa a reorganizar sua capacidade de sentir. A angústia consome tanta energia emocional que, por vezes, nos impede de experimentar coragem, fé, calma ou esperança. Mas, quando o coração se aquieta, essas virtudes reaparecem pouco a pouco, não como explosões de entusiasmo, mas como pequenas centelhas. De repente, você sente uma coragem leve, quase imperceptível, mas real. Sente uma esperança que parecia distante retornar de mansinho.
sente uma confiança renovada, ainda tímida, mas presente. Essa recomposição emocional é o trabalho dos espíritos benfeitores que, ao tocar seu íntimo, reacendem potências espirituais que estavam adormecidas. Chico Xavier dizia que Deus se utiliza do silêncio para renovar forças que não se renovariam de outra forma. O silêncio cura porque permite que a alma se reencontre. Permite que você volte para si, mas não para se perder nos medos, e sim para se reconectar com aquilo que existe de mais nobre em seu espírito. Esse reencontro interno é uma forma de cura profunda, porque devolve a você o domínio sobre sua própria consciência. A angústia deixa de ser soberana. Você volta a olhar a própria vida com mais equilíbrio. Surge uma compreensão serena de que, mesmo que os desafios não desapareçam, você possui condições íntimas de enfrentá-los com dignidade. No silêncio, você também percebe que não está só. Sente a companhia dos espíritos amigos que velam por sua paz. Sente a presença daqueles que o amam espiritualmente, dedicando-se à restauração da sua serenidade. Essa percepção não é emoção passageira nem imaginação. É ressonância espiritual. É a alma reconhecendo o amparo que sempre esteve disponível, mas que a inquietação emocional impedia de ser percebido. Esse reconhecimento aprofunda ainda mais a cura, pois afasta de sua mente a ideia de desamparo, substituindo-a pela certeza de que existe uma rede de proteção espiritual, sustentando cada passo da sua jornada. Assim, o silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado, cheio de presença, cheio de cura. É um campo sagrado, onde a alma volta a ouvir a própria consciência, onde a dor começa a perder poder e onde a luz encontra passagem. É nele que o espírito se fortalece, reorganiza sua estrutura emocional e se prepara para construir um novo modo de viver diante das provações. Agora que esse silêncio já começou a atuar em seu íntimo, estamos prontos para seguir para o próximo passo, onde a angústia, antes tão pesada, começa a abrir espaço para um novo sentido de vida. Como a angústia cede espaço a um novo significado para a vida. A angústia, quando se instala, costuma parecer definitiva. Ela ocupa o pensamento, contamina a maneira como você interpreta a realidade e cria uma sensação de peso que se mantém mesmo nos momentos de descanso. Entretanto, quando a luz espiritual começa a atuar, quando a prece encontra passagem, quando o silêncio da alma abre espaço para uma nova percepção, a angústia deixa de ser o centro da existência. Ela permanece por algum tempo, porque a cura emocional não é um processo brusco, mas o que antes dominava cada sensação começa a perder intensidade. Esse enfraquecimento não acontece por acaso. Ele nasce da mudança vibratória que já se iniciou dentro de você. A presença dos espíritos benfeitores, a compreensão adquirida e a serenidade que surge no recolhimento transformam sua relação com a dor. Aos poucos, o que antes parecia insuportável começa a se reorganizar e um novo significado se apresenta diante do seu caminho. A doutrina espírita ensina que nenhuma experiência humana é inútil. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5,
Recorda que as aflições têm causas e objetivos e que o espírito precisa atravessar determinadas provas para desenvolver virtudes essenciais ao seu progresso. Esse ensinamento revela que a angústia não acontece por acaso. Ela sinaliza mudanças internas, desalinhamentos emocionais, memórias espirituais que emergem para serem tratadas e necessidades profundas que estavam encobertas pela rotina. Quando você passa a enxergar a dor como parte de um processo maior, ela perde seu caráter destrutivo e começa a cumprir sua função transformadora. Essa mudança de perspectiva é um dos primeiros sinais de que um novo significado para a vida está surgindo. Você deixa de olhar para a angústia como inimiga invencível e passa a vê-la como uma mensageira que aponta para ajustes necessários. Essa compreensão não diminui a intensidade do sofrimento de imediato, mas muda a qualidade da experiência. A dor deixa de paralisar. Ela passa a orientar. Deixa de esmagar. Passa a instruir. Deixa de sufocar. Passa a ensinar. A partir desse momento, você percebe que não está apenas vivendo uma crise emocional, mas atravessando uma oportunidade profunda de renovação espiritual. Um dos maiores ensinamentos deixados por Chico Xavier é que o sofrimento, quando iluminado pela fé, torna-se ponte para novos horizontes. Ele dizia que, muitas vezes, Deus permite que passemos por noites muito escuras, para que possamos aprender a valorizar a luz que chega depois. Segundo Chico, o espírito evolui, não apenas pelas alegrias, mas principalmente pelo modo como enfrenta suas dores. A angústia, que antes parecia apenas um obstáculo, começa a se revelar como parte de um degrau que impulsiona você para cima. Essa percepção abre caminho para um novo significado da própria existência, porque você começa a entender que a vida não se resume aos desafios, mas inclui também as transformações profundas que eles geram. A angústia começa a ceder espaço quando o espírito reconhece que é maior do que suas dores. Quando você percebe que não é a dor que define sua essência, mas a sua capacidade de atravessá-la com dignidade, algo dentro de você se reorganiza. A confiança toma o lugar do desespero. A esperança ocupa o lugar do medo. A fé se torna mais forte do que a inquietação. Não é uma mudança imediata, mas progressiva. Ela nasce em camadas, em pequenos movimentos internos, em lampejos de clareza que surgem no meio da confusão emocional. Cada pequeno alívio, cada pensamento mais sereno, cada instante de calma contribui para que o coração perceba que existe uma saída possível. Quando essa mudança começa, a alma passa a enxergar a própria vida com novos olhos. Situações que antes pareciam sem propósito começam a ganhar sentido. Relações que pareciam confusas passam a revelar lições importantes. Desafios que pareciam pesados demais passam a ser vistos como cenários de aprendizado. Essa reorganização interior é efeito direto da presença da espiritualidade que atua sem cessar. Os espíritos benfeitores não mudam suas circunstâncias, mas iluminam suas percepções para que você consiga interpretá-las de forma mais elevada. É como olhar para o mesmo cenário, mas agora com uma luz que antes não existia. Além disso, quando a angústia começa a recuar, surge dentro de você
um sentimento que há muito tempo estava adormecido. A coragem. Não uma coragem desafiadora ou impulsiva, mas uma coragem tranquila, serena, construída sobre a certeza de que você não está sozinho. Essa coragem é sinal de que a alma começa a se fortalecer. É ela que permite que você volte a caminhar, mesmo que devagar. É ela que devolve o senso de direção. É ela que sustenta o desejo de reorganizar a própria vida. Com essa coragem, nasce também uma vontade sincera de se aproximar mais de Deus e de cultivar hábitos espirituais que alimentem o equilíbrio interior. A partir desse movimento, a vida passa a ganhar um novo significado. Você começa a perceber que o sentido da existência não está nos eventos passageiros, mas na evolução moral que eles promovem. Cada dificuldade que você enfrentou passa a se conectar com aspectos de sua história espiritual. O Livro dos Espíritos, na questão 167, esclarece que reencarnamos para reparar, aprender e nos aperfeiçoar. Quando você compreende isso com profundidade, a angústia perde o poder de aprisionar sua consciência, porque você reconhece que está vivendo uma etapa de seu progresso eterno. Esse entendimento traz dignidade para a dor e esperança para o futuro. À medida que esse novo significado se estabelece, sua relação com a vida começa a mudar. Você passa a valorizar mais a paciência. Percebe que não precisa resolver tudo imediatamente. Entende que há coisas que exigem tempo, maturação, preparo espiritual. Isso acalma a mente e diminui a ansiedade. Você também passa a olhar para si com mais compaixão. Reconhece suas limitações sem condenação. Aceita seus sentimentos sem medo. Acolhe suas lágrimas sem vergonha. Esse autoacolhimento é fundamental para a cura, pois a alma só se fortalece verdadeiramente quando aprende a se tratar com delicadeza. Esse novo significado também amplia sua capacidade de perceber beleza, onde antes havia apenas sombra. Pequenos gestos ganham importância. Pequenos avanços são celebrados. A vida deixa de ser um conjunto de tarefas e passa a ser um caminho de revelações. A angústia, que antes era um monólogo de dor, se transforma em diálogo espiritual. Você passa a conversá-la, compreendê-la, integrá-la à própria história, sem permitir que ela o defina. Assim, ela perde seu poder e se torna parte do passado, não mais do presente. Por fim, quando esse processo amadurece, você percebe que a luz que buscava fora estava sendo acesa dentro de você. É essa luz interna que começa a guiar sua vida com mais clareza. Ela não depende de circunstâncias externas, nem de momentos perfeitos. É fruto de tudo o que você compreendeu, superou e aceitou. Essa luz é a síntese da ação espiritual, da sua entrega, da prece sincera e do trabalho interior que a dor provocou. É a prova de que, quando a angústia cede espaço, a alma encontra força para viver com mais sentido, mais fé e mais serenidade. Agora que esse novo significado começa a nascer em seu coração, avançaremos para o selamento final, onde a luz espiritual se estabelece como presença permanente em sua vida. Selamento final. A luz permanece, mesmo quando você esquece dela. A jornada interior que você percorreu até aqui
revela uma verdade profunda. A luz que cura não se afasta de você em nenhum instante, mesmo quando a angústia parecia maior do que sua fé, mesmo quando o desânimo ocupava os espaços do coração, mesmo quando a solidão parecia falar mais alto do que qualquer esperança, a luz permaneceu. Ela talvez estivesse discreta, aguardando que seu espírito se aquietasse o suficiente para percebê-la, mas nunca deixou de acompanhar seus passos. Esse é o maior consolo que a doutrina espírita nos oferece e que Chico Xavier repetiu tantas vezes. Ninguém está abandonado por Deus. A presença divina não depende de sentimentos humanos. Ela existe porque o amor que governa o universo é absoluto e constante. Esse selamento final é um convite para que você reconheça essa presença com mais profundidade, não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade espiritual que lhe sustenta desde antes do seu nascimento. O Livro dos Espíritos, na questão 495, explica que cada ser humano possui um espírito protetor que o acompanha com dedicação desde o início da encarnação. Não importa quão intensa seja a angústia, quão profunda seja a dor, quão sombrios pareçam os dias, seu espírito protetor permanece ao seu lado, amparando suas lutas silenciosas, fortalecendo suas intenções nobres e inspirando você nos momentos em que tudo parece perdido. Essa companhia espiritual não é fantasia, é forma de amor divino que se manifesta pela ação constante dos mensageiros encarregados de sua paz. A luz permanece porque ela faz parte do propósito maior da sua existência. Sua vida não é acidental. Seu caminho não é aleatório. Seus desafios não são castigos. A espiritualidade ensina que sua reencarnação foi planejada com delicadeza, levando em conta suas necessidades, suas potencialidades e sua história espiritual. Cada lágrima que você derramou foi observada por mãos invisíveis que jamais deixaram de cuidar de você. Mesmo quando a dor parecia maior do que sua força, você nunca esteve só. A luz sempre esteve ali, sustentando você de maneiras que talvez só agora começamos a revelar neste conteúdo. E mesmo nos dias em que você se sente distante de Deus, a verdade é que Deus não se distancia de você. Chico Xavier dizia que, quando acreditamos ter perdido a luz, é porque nossos olhos se turvaram pelas emoções, mas a luz em si permanece brilhando, aguardando apenas o instante em que nossa alma volte a percebê-la. Essa luz não depende da sua perfeição, mas da sua disposição em continuar tentando. Ela não exige que você nunca falhe, mas que tenha humildade para recomeçar. A vida espiritual se faz assim: um passo de cada vez, um esforço diário, uma busca sincera, mesmo entre quedas e dificuldades. Este selamento final também é um convite para que você compreenda a importância da perseverança espiritual. As lições que a angústia trouxe não devem ser esquecidas quando a paz retornar. Elas fazem parte de sua construção íntima, da maturidade que seu espírito está alcançando. Você agora sabe que a dor não é permanente e que a cura está sempre a caminho quando a alma se entrega com sinceridade. Sabe que a prece abre portas que o desespero mantém fechadas. Sabe que o silêncio interior é um santuário onde a espiritualidade trabalha com maior profundidade.
Sabe que o socorro invisível age mesmo quando você não percebe, e sabe que, no processo de transformar a angústia em entendimento, nasce um novo significado para viver. Agora, ao receber esta luz, permita que ela se fixe em seu coração. Imagine-a permanecendo acesa em seu interior, como uma chama tranquila que não depende de circunstâncias externas para existir. Essa chama é símbolo da sua força espiritual, da presença de Deus e do cuidado constante dos seus protetores. Quando você atravessar novos desafios, porque eles virão como fazem parte da vida, lembre-se desta chama. Ela será o ponto de retorno, o abrigo íntimo, o sinal de que você possui recursos internos que estavam adormecidos, mas agora foram despertados. Que você leve consigo a certeza de que a luz permanece mesmo quando você esquece dela. Que essa verdade seja o fundamento de sua paz diária. Que, ao relembrá-la, você não sinta apenas alívio, mas coragem. Coragem para continuar caminhando, mesmo quando o caminho escurecer. Coragem para confiar na espiritualidade que sustenta a sua vida. Coragem para entregar suas preocupações nas mãos de Deus. Coragem para recomeçar quantas vezes forem necessárias. A luz que o envolve não é apenas remédio para esta dor, mas guia para toda sua jornada espiritual. Ela seguirá com você hoje, amanhã e em todos os dias em que seu espírito buscar crescer, aprender, reparar e amar. E quando sua alma, nos momentos mais difíceis, esquecer-se desse brilho, lembre-se deste instante e de tudo o que construiu aqui. A luz permanece, a paz permanece, o amparo permanece, e você nunca, em momento algum, caminha sozinho.